Boa tarde, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais, pedia para continuarem a apoiar este projeto subscrevendo o meu canal aqui em baixo. Quanto ao tema 2, aquilo que vamos falar é sobre certificados da Forro e certificados do Tesouro. Antes de mais, uma nota prévia sobre que tipo de instrumentos são estes. Genericamente, correspondem a instrumentos de financiamento emitidos pelo Estado e que têm como objetivo permitir que as famílias portuguesas possam financiar o Estado português. No vídeo 2, iremos destacar quais as principais características de cada um destes produtos e iremos, seguidamente, efetuar uma comparação entre as rentabilidades oferecidas por cada um destes instrumentos no sentido de avaliar qual o produto poderá ser mais vantajoso. Não percam já de seguida a minha análise. Analisando então aqui de seguida os certificados da Forro e os certificados do Tesouro, irei demonstrar-vos de seguida quais as principais características de cada um destes produtos. As informações que eu vou-vos apresentar aqui de seguida podem ser confirmadas no site dos CTTs, cujo link vou deixar-vos na descrição deste vídeo. Começando então aqui pelos certificados da Forro, gostaria de apresentar-vos aqui uma tabela resumo, onde genericamente se encontram as principais características deste produto. Assim, o primeiro ponto que gostaria de vos alertar é relativamente ao prazo. Ou seja, estes produtos, quando subscritos, têm um prazo de 10 anos. Depois, um outro ponto tem a ver com os valores mínimos e máximos de investimento, que para o caso deste produto oscilarão entre 100 a 250 mil euros. Relativamente ao capital, ele encontra-se garantido. Isto porquê? Porque, como já vimos, estes produtos tratam-se de instrumentos de financiamento ao Estado. Ou seja, nestes produtos, tipicamente, aquilo que acontece é que são as famílias portuguesas a financiar o Estado português. Portanto, há aqui sempre uma garantia de reembolso dos montantes por parte do Estado português. Depois, um outro ponto bastante importante tem a ver com as taxas de remuneração oferecidas por este instrumento. E aqui o que é que acontece? Nós temos uma taxa base, que corresponde à Euribor a 3 meses, acrescida de 1%, e depois teremos aqui também um valor adicional que correspondem a prémios de permanência. Depois, um outro ponto tem a ver com a capitalização de juros, que aqui é automática de 3 em 3 meses. Ou seja, neste produto em específico, o que acontece é que vocês recebem juros trimestralmente e estes juros são acrescidos à vossa poupança a forro, sendo que depois os juros seguintes já irão incidir sobre o valor do capital inicial acrescido do juro que já receberam durante um período. Relativamente a levantamentos antecipados, que no fundo medem aqui a liquidez deste produto, estes levantamentos são possíveis ao final dos primeiros 3 meses, não tendo qualquer encargo. Depois aqui também é explicitado se eventualmente existem alguns encargos com a subscrição deste produto. E aqui o que verificamos é que não existe qualquer tipo de encargo. Relativamente aos certificados do Tesouro Poupança Crescimento, este produto também tem no site do CTT uma tabela resumo bastante semelhante à que verificamos atrás para o caso dos certificados da Forro. E aqui o que é que acontece neste produto? Em termos de prazo, ele tem um prazo de 7 anos. Quanto aos valores de investimento, aqui os valores são mais elevados, ou seja, é exigido um valor mínimo de investimento de 1000 euros e um limite máximo de 1 milhão de euros, por conta a Forro. Em termos de capital, ele encontra-se garantido, pelas mesmas razões que já verificamos nos certificados da Forro. E em termos de taxas, aqui o que é que acontece? Nós temos uma taxa fixa, que é crescente ao longo do tempo, e que varia entre 0,65% no primeiro ano a 2,25% no sétimo ano, mas esta taxa não representa a única rentabilidade que nós poderemos retirar destes produtos. Uma vez que além desta taxa fixa, existe também um eventual prémio de remuneração que é pago a partir do segundo ano e que está indexado ao crescimento real da economia portuguesa nos 4 trimestres anteriores, tendo um teto máximo de 1,2% este prémio. Portanto,
para verificarem a rentabilidade total deste investimento, para além da taxa de juros fixa, devem somar o eventual prémio de remuneração a que terão direito. Um outro ponto importante e que aqui difere face aos certificados de aforro tem a ver com a capitalização de juros, que aqui não existe. Ou seja, as taxas de rentabilidade são sempre apuradas considerando o valor de investimento inicial que subscrevem neste produto, não sendo somado quaisquer juros. Aqui neste produto, aquilo que acontece é que os juros são pagos anualmente, sendo que os mesmos são transferidos para a conta bancária que referirem quando abrem a conta aforro. Aqui só queria clarificar um ponto, que é, neste tipo de produtos, vocês não precisam, ao contrário de alguns mitos que existem, de abrir qualquer conta no CTT. Portanto, vocês única e exclusivamente devem abrir a chamada conta aforro, que não tem qualquer custo, e depois o valor dos juros será sempre transferido para a conta bancária que colocarem no momento da abertura da conta aforro. Depois, em termos de levantamento antecipado, este produto é ligeiramente menos líquido do que os certificados de aforro, porque o levantamento total ou parcial apenas é permitido no final do primeiro ano. Depois, em termos de encargos, à semelhança do que acontece com os certificados de aforro, não existe qualquer tipo de encargo. Seguidamente, irei efetuar uma comparação entre as rentabilidades oferecidas pelos certificados de aforro e pelos certificados do Tesouro. Começando então aqui pelos certificados de aforro, genericamente considero dois pressupostos base para o apuramento das rentabilidades neste produto, que são os seguintes. Em primeiro lugar, considero que a Euribor a 3 meses será de 0% no horizonte temporal de investimento neste produto e considero também que o montante investido neste produto será de 1000 euros. Aqui, relativamente a estes dois pressupostos, dar apenas duas notas. Em primeiro lugar, dar nota que a Euribor a 3 meses atualmente é negativa e que se situa em menos 0,5%, e dar nota também que o valor mínimo de investimento neste produto, como já vimos, é de 100 euros. Pelo que os 1000 euros estão dentro deste limite mínimo. Indo então aqui para a tabela abaixo, genericamente, no caso desta primeira coluna, eu considero os 10 anos que são possíveis de investimento neste produto. Depois, na coluna ao lado, uma vez que, como vimos, os juros são pagos e são adicionados à conta aforro trimestralmente, considerei para o cálculo dos juros cada um dos trimestres. Relativamente à taxa, aqui genericamente eu considerei 3 taxas de remuneração para estes produtos: 1%, 1,5% e 2%. Começando então aqui pelo primeiro ano, considerei uma taxa de 1%. Isto porquê? Porque, como vimos, neste primeiro ano não existe direito ao prémio de permanência, pelo que assumi que a taxa de remuneração corresponderá na sua totalidade à taxa fixa. Depois, do segundo ao quinto ano, assumi uma taxa de 1,5%, que corresponde à taxa fixa, acrescido do prémio de permanência de 0,5%. Finalmente, do sexto ao décimo ano, assumi a taxa fixa, acrescida do prémio de permanência, que neste período será de 1%. Relativamente ao montante a capitalizar, aqui tive em consideração que os juros são capitalizáveis neste produto. E, resumidamente, qual é o impacto disto? Por exemplo, se olharmos para o primeiro ano, no primeiro trimestre, o montante a capitalizar, ou seja, o montante sobre o qual serão calculados os juros remuneratórios, será de 1000 euros, que genericamente corresponde ao montante inicial que investimos neste produto. Mas, por exemplo, se eu for aqui para baixo para o trimestre 40, que será o último trimestre em que teremos esta aplicação, o montante a capitalizar já será de 1125,93. Isto porquê? Porque ao longo do tempo, para apurarmos o montante a capitalizar, além do montante inicial investido, temos de ter também em consideração e adicionar os juros líquidos que foram sendo acumulados na nossa conta aforro ao longo do tempo. Relativamente
ao juro líquido. Aqui, para o apuramento deste juro, considerei a taxa de juro bruta, que se encontra nesta coluna, e também tive em consideração que a estes juros remuneratórios é aplicada uma taxa de imposto de 28%. O que, diga-se de passagem, é uma ironia bastante grande, uma vez que o Estado, não estando satisfeito com o facto de nós o estarmos a financiar, ainda entende que tem que tributar os rendimentos que nós retiramos deste investimento. Não deixa de ser uma ironia bastante grande. Assim, considerando estes pressupostos, contas feitas, ao final de 10 anos, temos um ganho líquido total de cerca de 130 euros com este produto. Passando então para os certificados do Tesouro, aqui, neste caso, assumi dois pressupostos base. Em primeiro lugar, que a taxa média de crescimento real na economia será de 1,5%, o que, diga-se, é uma variável importante porque, como vimos, a remuneração destes certificados inclui uma componente fixa e que vai sendo crescente ao longo do tempo e inclui também um prémio de remuneração de 40% face ao crescimento real da economia nos últimos 4 trimestres. Relativamente ao valor inicial investido, assumi um valor de 1.000 euros que encontra-se dentro do mínimo, que são precisamente os 1.000 euros. Aqui na tabela em baixo, considerei relativamente ao número de anos os 7 anos durante o qual é permitido este investimento. Relativamente às taxas, considerei as taxas crescentes ao longo dos anos e a partir do segundo ano também adicionei o prémio de 40% face ao crescimento real da economia, que neste caso, do segundo ao sétimo ano, será 40% de 1,5%, que será o crescimento que estou a assumir. Relativamente ao montante a capitalizar, e aqui, por oposição ao que acontece com os certificados de aforro, não existe lugar à capitalização de juros. Ou seja, o montante sobre o qual irão incidir estas taxas será sempre o montante inicial que investimos neste produto. Relativamente ao juro líquido, o cálculo é semelhante e aqui tivemos em consideração as taxas remuneratórias, bem como a taxa de imposto de 28% sobre este produto. Contas feitas, no caso deste investimento, ao final de 7 anos, teremos um rendimento total de 96,12 euros. No entanto, para comparar a rentabilidade que nos oferece cada um destes produtos, não deveremos comparar os 96,12 euros dos certificados do Tesouro com os cerca de 130 euros dos certificados de aforro. Isto porquê? Porque estes 96,12 euros estamos a ganhar ao final de 7 anos e, por oposição, os 129,99 estamos a ganhar ao final de 10. Assim, para compararmos a rentabilidade de um modo mais correto, devemos verificar qual a rentabilidade que os certificados de aforro nos oferecem ao final de 7 anos. Portanto, se eu somar aqui a rentabilidade durante 7 anos, verificamos que o montante total será de 82,29 euros, o que é inferior à rentabilidade que os certificados de tesouro oferecem durante este período. Para além desta comparação, gostaria também de colocar mais 2 pontos na vossa equação quando decidirem em qual destes produtos pretendem investir. Que tem a ver com o seguinte. Em primeiro lugar, relativamente às taxas de juros e, por consequência, à Euribor a 3 meses, a expectativa é que as taxas de juros se mantenham praticamente nulas ou inclusivamente negativas durante os próximos anos. Portanto, face ao meu cenário, acredito que não será expectável que os certificados de aforro tenham uma rentabilidade significativamente superior. Porquê? Porque não é expectável um aumento das taxas de juros nos próximos tempos. Para além disso, devem também colocar na vossa equação que a economia portuguesa eventualmente terá um crescimento bastante robusto nos próximos anos, fruto da recuperação pós-pandemia, o que será, neste caso, favorável ao investimento em certificados
de Tesouro. Portanto, considerando este exercício que efetuei e considerando estes dois fatores, na minha opinião pessoal, em termos de rentabilidade, poderá ser mais atrativo o investimento em certificados do Tesouro. Espero que o vídeo tenha sido do vosso agrado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o meu canal. Não percam o próximo vídeo e até à próxima.